Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus possa estar connosco aqui esta manhã e estarmos todos juntos a meditar na palavra do Senhor. Um homem levanta-se de manhã, vai à casa de banho e, olhando-se ao espelho, permanece estático e mudo, como que vendo uma assombração. Perante aquilo que vê, a esposa chega junto dele e vê o seu marido estarrecido, especado, a olhar para o espelho e diz: querido, o que é que tu tens? E o homem diz: que noite! Eu sinto-me horrível. Eu não gosto daquilo que estou a ver. Eu estou despenteado. A barba está enorme. Os olhos ainda estão inchados. Eu estou a ver as rugas da almofada e as rugas do lençol. Ui, e este hálito horrível. Eu sabia que não devia ter comido cebola ontem. Eu sinto-me um verdadeiro Neandertal. Por favor, diz algo que me possa confortar. Algo que me possa dar algum alento. A esposa, replicando, diz: bem, eu acho que a tua visão está a funcionar muito bem. Bom, olhar pelos ecrãs, eu acho que não está ninguém nestas condições. A verdade, às vezes, pode ser dura, mesmo usando palavras brandas. Para aqueles que falam a verdade e trazem para a luz do dia as mentiras do sistema em que estamos, são muitas vezes perseguidos e anulados nas redes sociais. Há verdades que são escandalosas para a nossa sociedade, porque a verdade tende a criar intolerâncias. A sociedade está mais disposta a aceitar uma mentira bem contada. Então, se for acompanhada do humor do Ricardo Araújo Pereira, ainda melhor. Do que uma verdade usando uma linguagem pouco adequada, como às vezes o Camilo Lourenço ou até a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Dá-se mais valor do que ao conteúdo. Vejam um exemplo destas semanas que têm passado. Temos visto alguns chicos espertos que têm usurpado vacinas, têm ultrapassado pessoas prioritárias graças a pagamento de favores e de amizades. São criticados de forma incorreta, mesmo que sejam comentários justos e verdadeiros, o vilão passa a ser quem denunciou e quem criticou, não quem cometeu a infração. O infrator passa a ser, às vezes parece que o coitadinho, e quem disse a verdade, o mal da fita. A verdade incomoda. A verdade cria resistências e desencadeia reações. Nós vivemos tempos um bocado estranhos. Há coisas a mudar muito rapidamente na nossa sociedade, bem diferente de há 20 anos ou 30 anos atrás. E cada vez mais se questiona o que é realmente a verdade. Seja nas notícias, seja em estudos científicos, seja nas redes sociais. Cada vez mais nós devemos ficar desconfiados daquilo que ouvimos e devemos ser críticos daquilo que chega até aos nossos ouvidos, com vista a não sermos influenciados ou condicionados. Afinal, as fake news estão aí. Fica a questão: como podemos confiar naquilo que nos é dito? A sociedade está então em mudança, rápida. Ainda não há muitos anos nós entramos na era pós-moderna, na pós-modernidade. Atualmente, sociólogos como o Boaventura Sousa Santos, eles começaram a escrever sobre a chamada era pós-abissal, que para a área das ciências sociais é posterior à era pós-moderna. Portanto, estamos a iniciar já uma outra era. E críticos sociais como o Os Guinness, que ele esteve cá há cerca de 2 anos, numa palestra do GBU, ele refere claramente que se vive numa era pós-verdade. Nessa era, ele cita alguém dizendo que a verdade está morta e que o conhecimento é poder. Esta manhã, a verdade estará a ser julgada. E iremos analisar que tipos de reação podem haver quando somos confrontados com essa verdade. Então quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias ou então a acompanharem-nos. Eu vou pedir para poder compartilhar a tela.
Eu vou partilhar em Mateus 26, 57 até 27, 2, e vou pedir ao David Costa que possa fazer a leitura da palavra do Senhor esta manhã. Já posso começar? Espera aí. Sim? Okay. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes te põem contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? És que ouviste agora a blasfémia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros lhe esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, do Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com um juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente se cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Muito obrigado, David, pelo teu contributo, e vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, estamos gratos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade e pelos recursos que tu nos dás de todos juntos nos juntarmos à volta da tua palavra, olhar para ela, a extrair-se ensinamento, Senhor. Ajuda-nos, pois, a entendê-la e dá-nos força para a poder aplicar às nossas vidas. Abençoa esta igreja, abençoa este país, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu disse que estamos perante o julgamento da verdade. Uma verdade que incomoda e que não deixa ninguém indiferente. E isso provoca uma reação. Perguntas para teres contigo ao longo desta manhã. Afinal, que verdade é esta? Que reações essa verdade desencadeia? E o que é que essas reações que eu tenho a essa verdade podem dizer acerca de mim? Era noite de quinta-feira. Jesus tinha sido preso e levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os seus amigos, escribas e anciãos e principais sacerdotes. Ele vivia num palácio. Normalmente os julgamentos são feitos no templo e não
no palácio do sumo sacerdote. Mas era noite. Eles levaram-no para este palácio, para a casa do sumo sacerdote. E este grupo chama-se o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel. Era formada por 71 membros. Este grupo era presidido pelo próprio sumo sacerdote. Eles reuniam-se diariamente no templo para julgamentos, menos aos sábados e aos dias sagrados. Do ponto de vista legal ou técnico, eles não tinham poder para aplicar a pena de morte, só mesmo os romanos. Jesus tinha sido preso e levado a coberto da noite para a casa do responsável religioso, onde estava a corte religiosa. Qual era a sua intenção? Era procurar algum falso testemunho contra Jesus. Portanto, se eles procuravam é porque ainda não tinham nada de palpável para o acusar. E por isso fizeram tudo na calada da noite. Conduziram-no para o palácio, para esconder, para não provocar outro tipo de reações. Diria mesmo, uma atitude muito cobarde. Estavam apenas a materializar uma conspiração iniciada já há algum tempo. Sabem, quando se quer magoar alguém, tem que se encontrar uma coisa mínima que seja para fazer disso uma enorme tempestade. Transportando tudo isso, por exemplo, para a culinária, às vezes nem que seja um pouco de cebola mais tostada lá no refogado, uma pitada de sal a mais ou a menos na comida, é suficiente às vezes para implicar. Eles estavam nessa implicância. Eles não gostavam do que Jesus dizia e fazia. Por isso, eles tinham de arranjar alguma coisa para implicar com ele. Sabem, nos dias de hoje isso chama-se bullying. Sei de alguém que, quando era miúdo, ele teve alguns problemas desses. Creio que ainda hoje isso se reflete ainda um pouco na sua personalidade e na forma como se relaciona com as pessoas da sua aldeia. Ele prefere a distância. Quando implicavam com ele, era com a roupa que trazia vestido ou com o lugar em que se sentava no autocarro para vir da escola, com o facto das suas origens serem de outra aldeia, até com o facto dos seus pais serem imigrantes, com o simples facto de ele ter bochechas. Qualquer coisa era pretexto para lhe atazanarem o juízo ou para o agredirem. E esta turma do Sinédrio estava a arranjar justificações para condenarem Jesus à morte, a ponto de arranjarem falsas testemunhas. Mas porque eram falsos, os seus testemunhos contradiziam-se. Não conseguiam apurar nada para o acusarem. Até que apareceram duas testemunhas que finalmente terão dito uma verdade um pouco distorcida. Lendo Marcos 14:58, diz que ainda assim aquilo que eles diziam era de uma forma incoerente entre eles. Esta acusação referia-se ao facto de Jesus ter afirmado que destruiria o templo e que em 3 dias o reconstruiria. Sabem, no mundo antigo, a profanação de lugares sagrados era vista quase universalmente como uma ofensa capital. Quem profanasse um lugar santo era condenado à morte. E nisso os judeus não eram diferentes dos pagãos. Esse episódio realmente aconteceu, está registado em João, mas o que é que as palavras de Jesus realmente queriam dizer? No seu ministério, Jesus apresenta-se como o Cordeiro da Páscoa, apresenta-se como o servo sofredor, a revelação do Pai e o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. E neste episódio, ele apresenta-se como o verdadeiro templo, o lugar de reunião entre Deus e o homem. E quando as pessoas odeiam, elas aceitam falso testemunho com facilidade. Talvez até o desejem. E no fim, a turma do Sinédrio ouviu e acreditou apenas no que queria acreditar. Quando somos acusados de algo que não fizemos, a nossa reação natural é defender-nos. Mas isso não aconteceu com Jesus. A sua resposta foi o silêncio. Sabem, é provável que Caifás, o sumo sacerdote, esperassem que Jesus reagisse, que se incriminasse, que negasse a sua identidade. Todavia, Jesus
permaneceu verdadeiro a Isaías 53:7. Ele manteve o silêncio. Não porque ele não buscasse dizer algo, não porque ele não soubesse o que dizer, mas era para que as Escrituras fossem cumpridas. E reportando-se a Isaías, diz: mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A turma do Sinédrio, sabem, estava a ficar com uma grande azia, porque eles conheciam as Escrituras, sabiam a verdade das Escrituras, sabiam destas profecias, e por mais que os contrariassem e quisessem contradizer, elas estavam a ser cumpridas integralmente em Jesus. E eles não queriam acreditar, não queriam ver essa verdade patente perante eles. Eles sabiam isso, mas não queriam acreditar na própria verdade. E por isso estavam a tentar, através de jogos e de falsas testemunhas, arranjar algo para condenar Jesus. Então, para o obrigar a quebrar o silêncio, que para eles era irritante, o sumo sacerdote diz: eu te conjuro pelo Deus vivo. Conjurar significa rogar, suplicar com veemência, mas neste caso era mais num sentido de o obrigar em juramento a falar. Jesus agora não podia ficar em silêncio. Ele agora estava legalmente obrigado a responder. E é então que ele lança uma bomba. Ele diz: sim, eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste, é verdade. E o que quer isto dizer? Ser o Cristo, o Filho de Deus. Jesus está a revelar a sua identidade como o Messias. Aquele que tinha as qualificações para fazer o que o povo do Antigo Testamento, os profetas, os reis, os sacerdotes, não tinham conseguido fazer. Ninguém tinha conseguido fazer até então. Aliás, nem eles, nem ninguém poderia fazer a não ser Jesus. E mais, não só ele no presente é o Cristo, como futuramente chegará o dia em que eles não o veriam como o veem agora diante deles, mas irão vê-lo na sua qualidade plena, como o indiscutível Rei Messias, sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, e juiz soberano, vindo nas nuvens, a fim de julgar todos os homens. Respondendo ao desafio, Jesus revela a sua identidade plena com verdade e autoridade. Esta é a verdade de Jesus Cristo. Agora, qual é o problema com esta verdade? Não era isto que eles idealizavam. Eles queriam um Messias guerreiro, um Messias que expulsasse os romanos e que dominasse sobre os reinos na terra, porque é isso que está profetizado, efetivamente, e é isso que vai acontecer, mas não era o tempo para isso ainda. Eles gostavam de um rei assim, porque assim a sua sede era, afinal, de poder. Queriam estar ao lado deste rei e de ter domínio juntamente com este rei. Mas a missão de Jesus ainda não era essa. A sua missão era libertar, sim, a humanidade da escravidão e influência do pecado. Era essa a sua missão. Não era libertar dos romanos. Mas não era dessa verdade que eles queriam ouvir. E Pedro? O que falar de Pedro? Pedro confronta-se com outra verdade que está intimamente relacionada com esta revelada aos fariseus. Ambas se complementam. Uma sem a outra não fazem sentido. Vejam que no capítulo 16, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro prontamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia que Jesus era efetivamente o Cristo. Pedro não tinha falta de conhecimento, não tinha falta de comunhão, não tinha falta de ver face a face os milagres, face a face quem Jesus era.
E umas meras horas antes deste acontecimento, ele estava autoconfiante em si mesmo e disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Lembram-se da pregação do Joe? Mas agora, umas horas depois, umas meras horas depois, onde está Pedro? Vejam que no início da passagem de hoje, depois de Jesus ter sido preso, Pedro manteve-se ao longe. Ele manteve-se a meio caminho entre a cobardia e a coragem. Ele permaneceu fora no pátio a ver o que acontecia. E Pedro já estava a dar provas de que quem segue de longe já está a caminho do fracasso. Nessa posição de espectador distante, as suas convicções começam a ser abaladas. A pressão de grupo revelou-se maior do que o seu temor ao Senhor, maior do que as suas convicções de quem era o seu mestre. Porque quem estava disposto a dar a vida umas horas antes? As suas convicções, afinal, não estavam na rocha, que é Jesus Cristo, mas afinal estavam em si mesmo, no seu potencial, na sua própria força, na sua, diria até, arrogância. Estando firmado em si mesmo, é como estar não numa rocha, que é Jesus Cristo, mas em areias movediças. Sabem o que são areias movediças? São aquelas areias em que, quanto mais nós nos mexemos, mais nos enterramos. Quanto mais ele negava, mais veemente era a sua negação. Vejam, primeiro ele só negou, depois negou e jurou, e por fim negou, jurou e até praguejou. Ele perdeu completamente o controle da situação. Quanto mais ele se mexia, mais se enterrava no seu pecado. Na verdade, quanto mais ele lutava, quanto mais se mexia, ele continuava a afundar-se, a afundar-se. E sabem, é então que o galo canta. E o cantar do galo não é para acordar de manhã. Não é para acordar de manhã. Realmente a manhã estava a nascer. Mas aqui o cantar do galo é como que uma confirmação para Pedro que se tinha afastado mais do que devia. O cantar do galo em si mesmo, claro que não faz nada, mas trouxe à memória as palavras do Senhor. Efetivamente está a funcionar como um despertador, um despertar para as palavras que o Senhor lhe tinha dito. Olha, Pedro, tu vais-me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o canto do galo é um reflexo do aviso de Jesus, o Messias, que agora estava a chamar à necessidade de arrependimento. O galo aqui funciona como despertador para uma dura verdade. E que verdade é esta também? A nossa habilidade ao pecado e a nossa necessidade deste Cristo, o Filho de Deus, que está sentado no trono e que um dia virá julgar. Quando Pedro toma consciência dessa dura verdade, ele chora amargamente. O relembrar das palavras do Senhor quebrantou o seu coração, derretendo-se em lágrimas de tristeza, de frustração consigo mesmo e com o seu pecado, de desilusão com a sua própria força. Vemos aqui a palavra de Deus, o aviso que Jesus tinha feito, a atuar como um despertador, como um estímulo à nossa necessidade de arrependimento. E perante esta verdade, o seu arrependimento é expresso da seguinte forma: saiu dali e chorou amargamente. O seu coração foi rasgado perante esta verdade. E nisto o dia nasceu. Foi uma longa noite de julgamento religioso e de verdade inconveniente para alguns, ou seja, este não era o Salvador que queriam, e para o outro uma noite de verdade dura, ou seja,
um despertar para a sua vulnerabilidade e insuficiência. Então vemos aqui a verdade dilacerante, cuja reação num rasgou as suas vestes, da aparência, pura e simplesmente aparência, e no outro rasga o seu coração. Uma verdade que dilacera. E que tipo de reações é que esta verdade produz? Esta é verdadeiramente uma verdade dilacerante. A verdade que incomoda. A verdade que não deixa ninguém indiferente. A verdade que Jesus, o filho de um carpinteiro, um filho terreno de um carpinteiro, é afinal o Senhor e Salvador profetizado. Não o Salvador dos romanos, mas o Salvador do pecado e do juízo futuro. A verdade que é o Rei que estava a ser rejeitado. A verdade que é o juiz soberano. E também a verdade de que somos vulneráveis ao pecado. E que em nós mesmos não temos qualificações para o vencer e dele sermos perdoados. É por causa do pecado que Jesus veio e se fez Salvador. E por isso nós precisamos e dependemos dele para a nossa salvação. Estas verdades que se complementam e tornam numa só, suscitam uma reação à qual é necessária uma resposta. A primeira parte da verdade fala-nos de Jesus ser o Messias Salvador. E a segunda parte da verdade fala-nos da razão para a necessidade da apropriação dessa verdade, que é: eu por mim mesmo não consigo. E porque eu não consigo, Jesus teve que vir tomar o nosso lugar, assumir o papel de filho do... E perante o confronto com esta verdade, que tipo de respostas vemos nesta passagem? O sumo sacerdote rasga as vestes e acusa Jesus de blasfémia. Rasgar as vestes era uma manifestação de profundo pesar. Mas este pesar não era mais do que mera hipocrisia. Ele, no fundo, estava exultante por ter encontrado finalmente algo que pudesse basear as suas acusações contra Jesus. As reações desta turma perante esta verdade são várias: rejeição, acusação, agressão, hipocrisia, troça e zombaria. Perante a verdade, foi esta a atitude. Já a reação de Pedro, confrontado com verdade, de que estar baseado nas suas forças é afinal como estar num terreno de areias movediças, o seu coração é rasgado e por isso chora amargamente. Esta é uma verdade dilacerante, porque rasga por completo algum mérito que nós possamos ter na nossa salvação. Seja porque não corresponde a uma salvação que nós temos, baseada em crenças, em religião, em obras, em expectativas, em penitências, ou simplesmente em negar a existência de pecado ou a necessidade de salvação. Seja porque evidencia a inata fraqueza e vulnerabilidade humana em lidarmos com o pecado. Muitos já tinham tentado, mas ninguém foi encontrado plenamente justo. Apenas Jesus tinha essas qualificações. Deixa-me perguntar-te esta manhã, a ti que me estás a ouvir, que tipo de reação esta verdade produz na tua vida? O que é que esta reação a esta verdade diz acerca de ti e da tua condição? Assistimos a dois rasganços. Não é ao rasganço académico, quando o ano da licenciatura chega ao fim. É ao rasganço da aparência e da falsa expectativa, e é o rasganço do nosso coração. Nesta passagem estamos perante uma verdade constrangedora, escandalosa e dura. Por isso, vai criar dentro de mim e de ti uma luta. E o resultado só pode ser um de dois, que é: recusas a verdade e vais continuar a lutar contra ela, ou apesar da tua luta inicial, vais acabar por ceder
e o teu coração derreter-se, dilacerado, porque não pode ser vencida. Podes optar por reagir como os líderes religiosos, arranjar desculpas, estratégias para negar, seja em ideologias, em filosofias, seja para camuflar, para manipular, porque afinal o Salvador de que tu precisas não corresponde ao que tu tinhas idealizado. Provavelmente tens idealizado um Salvador nesta ideologia política, numa religião, na aprovação pelas pessoas com quem te relacionas. No fundo, provavelmente, até foste tu que fizeste um Salvador à tua imagem e à tua semelhança, para que possa providenciar a satisfação de toda a tua necessidade a que dás apreço. E por isso tu recusas aceitar a verdade de que Jesus é o Cristo, aquele que veio ao mundo em missão para morrer pelo teu pecado. E enquanto isso, tu desprezas a verdade que Jesus te revelou. Talvez até te rias, talvez gozes, talvez até mostrando respeito, ignoras, negas ou foges deste Salvador que Deus providenciou para te refugiares em salvadores que tu próprio vais construindo. Mas que no fim, quando vier o juízo final, eles não te podem salvar. Ou podes optar por reagir como Pedro, depois confrontado com a verdade. Podes estar neste momento em que arriscaste ser autónomo e autossuficiente. Eu posso, eu consigo, eu é que sei. E nisso, sem dares conta, estás a seguir Cristo de longe. Estás a afastar-te da rocha e entrar num terreno de areias movediças. E sem dares conta, quanto mais te mexes, mais te afundas. Quanto mais lutas para tentar sair, mais te enterras. E o meu desafio para ti, esta manhã, é que te lembres da palavra do Senhor, como Pedro se lembrou ao cantar do galo, que a palavra do Senhor te possa despertar e desperte em ti a necessidade de regressares à rocha da salvação. Perante o reconhecimento desta vulnerabilidade face ao pecado, só podes rasgar o teu coração e cair em arrependimento, correndo para os pés do Senhor. Esta será certamente a melhor reação a teres perante a verdade de que Jesus é o Cristo, o Messias, que veio para te salvar do pecado e do juízo que tu próprio, nem homem nem mulher alguma vez poderão conseguir fazer por ele ou por ti. Apenas Jesus te poderá salvar. Esta, a ti que me ouves esta manhã, é a verdade dilacerante. Sabes? É uma verdade que salva. Então, onde quer que tu te encontres, qual vai ser a tua resposta a partir de agora? Vamos orar. Senhor, estamos gratos pela tua palavra, a tua palavra que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Estamos gratos por Jesus, porque Ele é o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que tinha que vir para padecer por nós na cruz do Calvário por causa do nosso pecado, que é a única coisa que nos afasta de Ti. Senhor, peço que possas abençoar a Tua palavra, que ela possa falar ao coração das pessoas que nos ouviram e que vão ouvir, que Tu possas atuar. Que realmente se possam constranger, que possam ser despertadas pela verdade que reside em Jesus Cristo. A Ti seja dada toda a honra e glória para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.